Baseando-se em Daniel 11, versículo 31 e 32, partilharei uma mensagem intitulada A Revolução dos Macabeus e a Grande Tribulação. É um título muito longo, né? A Revolução dos Macabeus e a Grande Tribulação. Qual é o texto que estamos nos referindo aqui? Está falando de um grande rei grego malvado chamado Antíoco IV, que se deu um sobrenome de Pefenis. O nome completo dele é Antíoco IV Epifanes. Epifanes significa a manifestação de Deus. Deus, o nome de manifestação de Deus. Basicamente, ele estava a dizer que ele é igual a Deus, ele é Deus. Provavelmente foi o rei mais malvado da história desta dinastia. O texto de hoje fala de uma profecia daquilo que no futuro este homem iria fazer. O que isto tem a ver conosco hoje? Por que aprendemos acerca disto? Provavelmente porque é o livro número 6 da história da redenção. Também é porque tem uma mensagem importante que precisamos saber hoje. A Bíblia fala da grande tribulação nos últimos tempos, certo? E a Bíblia diz que, enquanto nos aproximamos dos últimos tempos, temos que estar preparados para isso. E não sabemos muito acerca da grande tribulação. Muita da informação acerca da grande tribulação eh, está nos eventos que aconteceram durante o reino deste homem, Antíocos IV Epifanes. Este homem é a tipologia do anticristo que vai chegar nestes últimos tempos. A sua vida revela para nós aquilo que será o anticristo. Número 1. O que é a grande tribulação? Vamos aprender acerca disto. Às vezes é chamado dos 7 anos da grande tribulação, porque no livro de Daniel fala de um período de 7 anos, aonde haverá terrível tribulação para os crentes. Uma tribulação tão maligna que nunca aconteceu na história do mundo. Jesus também mencionou em Mateus capítulo 24, versículo 21, diz: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. É exatamente aquilo que este versículo está se referindo à grande tribulação dos últimos tempos. Será uma tribulação que vai acontecer logo antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Os 7 anos da grande tribulação são maus, mas especialmente a segunda parte, a segunda metade. No segundo período de 3 anos e meio haverá grande devastação. É o que Daniel está se referindo em Daniel capítulo 9, versículo 27. Diz que e ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Uma semana aqui não está se referindo a uma semana de dias, mas 7 anos. E quem é ele aqui? Ele é o anticristo. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Vamos notar aqui que diz que no meio da semana ele vai por fim dos sacrifícios e ofertas. O que são sacrifícios e ofertas? Para os dias atuais será adoração. Logo no meio destes 7 anos, ele vai colocar fim à adoração. É por isso que digo que a segunda parte, a segunda metade dos 3 anos e meio será pior, será devastador. Deve ser uma coisa parecida assim. Vamos dizer que estes são os 7 anos da grande tribulação. Exatamente no meio, o anticristo coloca o fim a qualquer tipo de adoração. Durante esta metade dos 3 anos e meio, já não pode ir à igreja, já não pode adorar, pode proclamar a palavra. Vai ter a palavra que aprendeu
na sua mente e a fé no seu coração, para que possa te suster nestes últimos 3 anos e meio. Por isso que será grandemente terrível. Se olhar para Mateus 24, é Jesus ensinando acerca dos últimos tempos. Quando estamos falando deste capítulo, deixa-me resumir um bocado. Em Mateus 24, versículo 4 a 14, fala dos primeiros 3 anos e meio. Mas Mateus 24, versículo 15 a 28, fala da segunda metade dos 3 anos e meio. Qual é este evento que marca o começo deste segundo 3 anos e meio? Qual é esta linha divisória? É Mateus capítulo 24, versículo 15. Então, Mateus 24, versículo 15, nos mostra o que vai iniciar a segunda metade dos 7 anos. O que este versículo diz? Diz: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Quem lê deve entender. Entender o quê? Deve entender que o fim já está aqui. Os segundos 3 anos e meio estão para começar. Qual é esta abominação da desolação que está no lugar santo? Até as próprias palavras são difíceis de entender. Por isso que vamos usar o Antíoco, o quarto, para descrever o significado disso através dos seus feitos. Em Daniel fala acerca deste homem que vai trazer abominação da desolação. Por isso vamos olhar para aquilo que o Antíoco, o quarto, fez. Afinal, quem era este homem, o Antíoco, o quarto? Grego naquela época era parte da dinastia Selúcia. A dinastia Selúcia tinha controle nesta época da maior parte do Oriente Médio, incluindo a parte em que habitavam os judeus, que conhecemos agora como Israel. Este homem governou desde 175 a.C. até 163 a.C. O que ele fez? Exatamente como a profecia em Daniel, ele proibiu a adoração judaica de Yahweh, proibiu o guardar do sábado. Hoje em dia, estamos guardando o domingo como um sábado. Ele proibiu que os judeus se circuncidassem. Ele proibiu todas as atividades religiosas. Em 167 a.C., ele fez algo muito importante. Colocou a abominação da desolação. O que era isso? Ele fez a imagem de Zeus. Vocês conhecem esse deus grego, Zeus. E ele colocou a imagem de Zeus no lugar santo. Esse homem, com aquilo que é a lanterna, ele entrou no templo, no lugar santo, onde apenas os sacerdotes podiam entrar, e colocou esta imagem de Zeus e ordenou que todas as pessoas ajoelhassem para ele. Esta imagem ficou naquele lugar por 3 anos, desde 167 a.C. até 164 a.C. Durante o tempo em que o Antíoco IV era rei, os israelitas tinham 3 sacerdotes muito perversos. Os nomes deles eram Jason, Menelaus e Alcimas. Primeiro, Jason era o sumo sacerdote que trabalhava com Menelaus e Alcimas. Os 3 eram malvados. Jason até deu suborno ao rei Antíoco IV para que ele se tornasse o sumo sacerdote sobre o seu próprio povo. Menelaus era o sumo sacerdote quando o Antíoco IV disse: eu quero entrar no vosso templo e colocar a estátua de Zeus no lugar santo. E ele disse: hoje bem-vindo, não há nenhum problema. Ele foi o homem que colocou o Antíoco no lugar santo. A Bíblia diz que somente os sacerdotes poderiam entrar no lugar santo. Não há nenhum gentio que poderia entrar nesse lugar. Muito menos com o propósito de trazer uma estátua naquele lugar. Ele fez tudo isso para que estivesse em boa relação
com o rei e assim adquirisse muito poder e muito dinheiro. Alcimos foi a mesma situação também. Então temos estes três homens perversos que estiveram trabalhando no tempo em que Antíoco IV era o rei. A situação era tão pior assim quando a revolução dos Macabeus aconteceu. Terceiro, vamos olhar para a revolução dos Macabeus. Quando o Antíoco IV colocou a imagem de Zeus no templo, no lugar santo, este foi o pico de sua maldade. Foi o auge do seu reinado. Durante este tempo, os judeus estavam divididos em dois grupos. Havia um bom grupo e um malvado. Em Daniel capítulo 11, versículo 32 diz: com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Aqueles que violaram a aliança, este é o grupo maligno. Eles vão dar ouvidos ao Antíoco IV e irão lhe seguir. Mais tarde diz que, mas o povo que conhece ao seu Deus irá se fortalecer e irá resistir. Este é o bom grupo, certo? O livro de Daniel foi escrito nos anos 500 alguma coisa antes de Cristo. O reinado de Antíoco IV e a revolução dos Macabeus aconteceu nos anos 164 antes de Cristo. Podemos dizer que 400 anos antes de Cristo, o Daniel começa a profetizar acerca daquilo que iria acontecer no tempo dos Macabeus. Quando colocou a abominação da desolação, que é a imagem de Zeus, no lugar santo, enviou os seus soldados ao redor de todo Israel para estabelecer o altar do deus grego. E queria obrigar a todos a ajoelhar e adorar aquela imagem. É quando esta pequena família, numa cidade chamada Modene, resistiu, havia um homem sacerdote chamado Matatias. Quando os soldados de Seleucia vieram para lhes forçar a adorar o deus grego, ele resistiu, lutou e matou aqueles soldados. Assim começou a revolução dos Macabeus. Conheceu este homem, pegou a sua família, foi às montanhas e começaram a lutar na tática de guerrilha. Você tem poucos soldados, se esconde nas montanhas e atacam quando é noite, atacam quando souber que as pessoas estão desprevenidas, assim tentando fugir de forças poderosas. Foi isto que ele fez e isto começou uma grande revolução. E Matatias morreu muito cedo na revolução. Quando isso aconteceu, o seu terceiro filho, chamado Judas Macabeus, tomou a liderança e foi na dianteira da revolução. Por isso que temos o nome Macabeus na revolução, por causa do sobrenome de Judas. Macabeus significa martelo. Isso significa o quão poderoso ele era. E eles lutaram por um espaço de 3 anos contra este grande império. Era o império mais poderoso da época. E eles venceram depois de 3 anos, em 164 a.C. 3 anos depois de a imagem de Zeus ter sido colocado no lugar santo. Judas, o Macabeu, o seu grupo, derrotaram os Seleucias. No dia 25 do mês de Quisleu, o calendário hebraico deve ser
o nono mês, mas para nós isso deverá ser dezembro. Eles reconquistaram Jerusalém e restauraram o templo. E eles celebraram uma festa de 8 dias para rededicar o templo a Deus. Eles destruíram a imagem de Jesus, purificaram o templo e acenderam o candelabro. Celebraram por 8 dias, rededicaram o templo a Deus. E a partir desse momento, começaram a celebrar esses 8 dias da dedicação. Isso está lá na Bíblia, em João capítulo 10, versículo 22 a 23. Em Jerusalém havia a festa de dedicação e era inverno. E Jesus passeava no templo no alpendre de Salomão. Lá é inverno, é como dezembro para nós. É quando celebrava-se a festa da dedicação e Jesus estava lá a celebrar esta festa. Por isso que veio a Jerusalém no templo, para comemorar o que Judas, o Macabeu e o seu grupo, esta família fizeram em reconquistar Jerusalém e rededicar o templo para o Senhor. Esses homens arriscaram as suas vidas para fazer. Até hoje em dia, os judeus celebram esta festa e é conhecido como Hanukkah. Quando nós celebramos o Natal, o Hanukkah é quase no mesmo tempo. Hanukkah em hebraico significa dedicação. Fala daquilo que fizeram durante estes 8 dias para a rededicação do templo a Deus. Esta é a história da Revolução dos Macabeus. A questão agora é: quais são as lições redentivas que podemos aprender da história da Revolução Macabeu? O Antíoco IV teve acesso ao templo por causa destes sacerdotes malvados que estiveram lá a liderar. Por exemplo, este sacerdote Menelaus, que deixou este rei entrar no templo. Porque este rei gentil andava junto com este sacerdote e conseguiram fazer juntos todas essas atrocidades, sem que ninguém pudesse lhes resistir. Como já mencionei, estes eventos prefiguram a grande tribulação que nos espera nos últimos tempos. E a Bíblia profetiza que algo similar irá acontecer. Durante a grande tribulação, duas bestas estarão ativas. Em Apocalipse 3, versículo 1 diz: E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Esta besta é a primeira que vem do mar. A segunda besta se encontra em Apocalipse 3, versículo 11. E diz: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Será que isto quer dizer que durante a grande tribulação haverá animais que irão correr de lá e acolá matando pessoas? Quando fala da besta, fala dos seres humanos caídos. Em Salmos 49, versículo 20 diz: O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Isto quer dizer que haverá 2 homens que estarão a trabalhar juntos para perseguir e matar cristãos. A besta do mar simboliza um líder que terá poder político, prefigurado pelo rei Antíoco IV. A besta da terra é chamada do falso profeta. Este é um homem religioso, por exemplo, o sumo sacerdote Menelaus. Ele tinha a posição
do sumo sacerdote, mas ele não acreditava em Deus. Era malvado. Por isso representa o falso profeta. Eles vão trabalhar junto para trazer imundícia no templo e trazer a desolação. É isto que a Bíblia está tentando nos ensinar. Não será apenas um rei gentio, mas será este rei gentio trabalhando com um falso profeta. O outro exemplo está no que aconteceu durante o tempo de Jesus. Quando Jesus estava na terra, o nome do sumo sacerdote era Caifás, o outro homem malvado, certo? O governador naquela época era o Pôncio Pilatos. Eles não eram amigos, mas se amigaram por uma razão. Eles se uniram trabalhando juntos para matar a Jesus. A besta do mar e a besta da terra são os dois homens trabalhando juntos para matar a Jesus Cristo. A besta do mar e a besta da terra foram os dois ou duas pessoas que se uniram para perseguir a Judas Macabeu e o seu grupo, assim como todas as pessoas que eram crentes naquela época. O que é tão interessante aqui é que enquanto Menelaus era o sumo sacerdote, as pessoas fizeram Judas Macabeu o sacerdócio oficial. E eles não tinham templo. Quando reganharam o templo, já não tinham o sumo sacerdote. Eles ordenaram Judas Macabeu para ser o seu sumo sacerdote. Da mesma forma, quando Jesus estava aqui na terra, Caifás era o sumo sacerdote, mas diante de Deus ele não era nada. Quem é o verdadeiro sumo sacerdote? É o Senhor Jesus Cristo, certo? Em Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Está claro que esta passagem está falando de Jesus. Como podemos notar, durante o tempo de Antíoco e durante o tempo de Cristo, vemos como as coisas se descortinam. A Bíblia, desta forma, está tentando nos ensinar que temos que ter sabedoria e conhecimento de que há um padrão aqui. Da mesma forma que as coisas aconteceram lá, vão acontecer do mesmo jeito. Haverá o líder político que vai trabalhar junto com um falso profeta, líder religioso, para afastar as pessoas de Deus e perseguir os crentes e causar com que estas pessoas desistam de sua fé. Isto é o vislumbre daquilo que vai acontecer daqui a pouco, nestes 7 anos de grande tribulação. Esta é a razão pela qual precisamos estudar a palavra de Deus. Devemos orar e devemos nos preparar, porque a Bíblia deixa claro que enquanto estamos a nos aproximar dos últimos tempos, será cada vez mais difícil crer. Quando as pessoas dizem crê em Jesus para ir ao céu, isso não é tão difícil. Quando a Bíblia diz que vai se tornar cada vez mais difícil, estamos vivendo nesses tempos onde Satanás vai fazer de tudo para você desistir da sua fé. Será muito difícil crer que até os eleitos vão escorregar e cair. Esta é a razão pela qual precisamos aprender a história da redenção. Mesmo na escola secular dizem, você precisa conhecer a sua história. Esquecer-se da história cai no perigo de repeti-la. Todos conhecemos esta passagem, Deuteronômio capítulo 32, versículo 7. Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão.
deve lembrar-se dos dias da antiguidade. Por quê? Porque dentro da história temos o vislumbre daquilo que vai acontecer no futuro. Temos pistas de nos fazer entender o que vai acontecer nos últimos tempos. Isaías capítulo 46, versículo 10 diz que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Note que Deus diz que vai declarar o fim desde o começo, desde o Gênesis e toda o relato bíblico fala dos últimos tempos. Há respostas de como é que o fim acontecerá e como vai se desenrolar. É por isso que precisamos estudar a palavra de Deus, estudar a história da redenção. Não porque estamos interessados em saber o que aconteceu no passado, mas porque queremos saber como as coisas acontecerão no futuro. E espero que todos seremos diligentes em ler e estudar as Escrituras e não apenas nos preparando e orando para que estejamos firmes quando esses tempos se desenrolar e conseguirmos manter a fé independentemente daquilo que acontece. E a Bíblia diz que não podemos confiar no que vemos com os olhos, mas apenas aquilo que ouvimos de Deus, que é na essência a palavra de Deus. Chegará o tempo em que realmente estaremos confusos, procurar saber afinal o que vai acontecer. E confio que cada um de nós vai pegar esta palavra no coração e colocar e guardar assim no seu coração. Já aprendemos que o Espírito Santo possa nos ajudar a guardar nas nossas mentes e coração para que quando os tempos chegar possamos nos lembrar e saber como agir e mantermos a fé para sermos como os macabeus. Mas aqueles que conhecem ao seu Deus se firmarão e resistirão. É assim que a Bíblia diz. Precisamos ter as forças da fé e guardarmos a palavra de Deus. Amém. Vamos orar. Amado Pai Celestial, te agradecemos tanto por nos dar a história da redenção, por nos ensinar na sua palavra para que tenhamos o vislumbre daquilo que nos espera no futuro e do que vai acontecer nos últimos tempos. Pai, eu oro que nos dará sabedoria e nos capacitar a ter o entendimento e que possamos ser capazes de termos discernimento nas nossas vidas, para que possamos discernir o que é certo e o que é errado, o que é a vontade de Deus e aquilo que não é. Estamos numa era em que todas essas atrocidades estão acontecendo, mas ajuda-nos a manter a nossa fé. Ajuda-nos a guardar os nossos corações com a sua palavra, para que, como Judas e Macabeu e o seu grupo, possamos conhecer o nosso Deus e, quando for necessário, possamos nos fortalecer e lutar. Agradecemos muito pelo seu guião e proteção nas nossas vidas. Oramos todas essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.